Em 2015, o telescópio espacial Hubble revelou uma imagem que nos fez repensar a escala do universo. Andrômeda, nossa galáxia vizinha, foi registrada com 1,5 bilhões de pixels, cobrindo uma área de 61 mil anos-luz em uma única visão. Mas essa imagem é mais do que impressionante. Ela nos faz refletir. Quantos mundos existem ali? Será que em meio a quase 1 trilhão de sistemas estelares existe alguém olhando de volta? Bora expandir a consciência? Andrômeda é uma gigante cósmica. Tem mais do que o dobro do tamanho da nossa galáxia e abriga cerca de 1 trilhão de estrelas. Para atravessá-la de uma ponta a outra na velocidade da luz, levaríamos 220 mil anos, tempo comparável ao surgimento do Homo sapiens na Terra. Para quem vê da Terra, a galáxia está localizada na constelação de Andrômeda, daí seu nome. A constelação foi batizada em homenagem à princesa Andrômeda. Segundo a mitologia, Andrômeda foi sacrificada pelos seus pais, Cefeu e Cassiopeia, para diminuir a ira dos deuses depois que sua mãe se vangloriou demais da beleza da filha. Acorrentada a uma rocha, Andrômeda foi salva por Perseu, que derrotou o monstro marinho Ceto. Como um tributo a esse feito, os deuses colocaram a filha no céu na forma de uma constelação, onde a galáxia de Andrômeda é visível. Seu núcleo, com mais de 5 mil anos-luz de diâmetro, contém bilhões de estrelas comprimidas em uma área relativamente pequena, orbitando um buraco negro supermassivo com milhões de vezes a massa do Sol. Mas existe algo intrigante no centro dessa galáxia. Você sabia que o núcleo de Andrômeda parece ter duas regiões brilhantes distintas? Quando os astrônomos observaram sua região central, perceberam que ela tem dois núcleos separados, como se houvesse dois buracos negros supermassivos. A explicação mais aceita é que Andrômeda engoliu uma galáxia menor no passado, e seu antigo núcleo ainda está em processo de fusão com o buraco negro central. Se isso for verdade, podemos estar presenciando os últimos estágios de uma fusão galáctica, algo que pode nos dar pistas do que acontecerá quando ela colidir com a Via Láctea. Andrômeda está se movendo a 110 km por segundo, em rota de colisão direta com a nossa galáxia. Em cerca de 4,5 bilhões de anos, essas duas gigantes se fundirão, formando uma nova galáxia, já batizada de Milcômeda. E não vai ser um fim, vai ser um recomeço. Embora a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda pareça um evento destrutivo, as perdas de estrelas e sistemas planetários serão mínimas, devido ao enorme espaço que existe entre os corpos celestes. Apesar de conter bilhões de estrelas, as galáxias são compostas principalmente por espaço vazio. Isso significa que, mesmo em uma colisão, a probabilidade de interações diretas entre estrelas ou sistemas planetários é ínfima. Será um espetáculo cósmico, mas não uma catástrofe local para a maioria das estrelas e planetas. Estudos ainda sugerem que o sistema solar será deslocado para uma órbita ainda mais distante do centro da nova galáxia. Mas para nós isso pouco importa. A Terra até lá, se não for engolida pelo Sol e ainda existir, já será um planeta morto, sem condições de vida. E aqui está a beleza e o mistério da imagem feita pelo Hubble. Essas distâncias estelares gigantescas, com alguns anos-luz, não passam de alguns pixels na imagem. Em 5 de janeiro de 2015, a NASA divulgou a imagem mais detalhada da galáxia de Andrômeda já capturada, utilizando o telescópio espacial Hubble. A imagem pega a maior parte do disco galáctico visível de Andrômeda. É um mosaico gigante, composto por 7.398 exposições individuais. E o recorte mostrado no vídeo cobre uma extensão de 61 mil anos-luz do disco da galáxia. A resolução alcançada é impressionante. A imagem tem 1,5 bilhões de pixels, permitindo distinguir mais de 100 milhões de estrelas no retângulo destacado. Cada ponto brilhante na imagem representa uma área de aproximadamente 1 pixel, equivalente ao tamanho de uma estrela ou pequenos grupos de estrelas. É considerada um marco para a astronomia observacional e uma das representações mais espetaculares das nossas vizinhanças. Apesar de extraordinária, a imagem ampliada mostra praticamente um plano bidimensional com aproximadamente 0,01% do total de estrelas da galáxia. Andrômeda é tão grande que sua espessura pode atingir 2.000 anos-luz nas bordas do disco galáctico e 10.000 anos-luz nas proximidades do núcleo.
10.000 anos-luz de espessura. Ou seja, para cruzar Andrômeda num corte transversal passando pelo núcleo na velocidade da luz, deveríamos começar a viagem no período Neolítico, quando surgiram as primeiras comunidades agrícolas, para terminar a viagem nos dias de hoje. E isso é fascinante, porque realmente coloca em perspectiva a vastidão do universo em relação à breve história humana. Cada pixel na imagem do Hubble representa aproximadamente 0,5 anos-luz. Em regiões menos densas, como os braços espirais, as estrelas estão separadas por 4 a 5 anos-luz, ou cerca de 8 a 10 pixels na imagem. Já no núcleo, a densidade estelar é tão alta que as estrelas podem estar separadas por apenas 0,1 anos-luz, sendo quase indistinguíveis individualmente mesmo com essa resolução. Quando você amplia uma parte do retângulo, cada um desses pontos representa um sistema estelar potencialmente com planetas ao redor. E é impressionante imaginar que algumas dessas estrelas podem abrigar mundos com vidas ou cenários que mal conseguimos conceber. Quantas histórias foram ou estão sendo contadas em cada um desses pixels? Já as manchas maiores são grandes aglomerados estelares contendo milhares ou até milhões de estrelas. A distância entre as estrelas nesses locais também chega a 0,1 anos-luz. E pode ser intuitivo imaginar que um mundo localizado num aglomerado tão denso ou no núcleo seria um lugar inóspito, com dias eternos, não? Nada mais longe da verdade. Se vivêssemos no interior de um aglomerado denso, nossa vizinha Alpha Centauri, por exemplo, que está a 4 anos-luz de distância de nós, estaria 40 vezes mais perto. E mesmo assim, sua magnitude seria comparável às estrelas mais brilhantes do nosso céu, como Sirius ou Vega, mas não ofuscaria em nada a Lua ou o Sol. Alguns cientistas acreditam que em galáxias tão grandes quanto Andrômeda podem existir milhões de civilizações em diferentes estágios de desenvolvimento. Será que alguma delas já atingiram níveis de tecnologia que desafiam nossa compreensão? Poderiam essas civilizações ter descoberto segredos do universo que nós sequer começamos a imaginar? Andrômeda é tão grande que, mesmo estando a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, ela é visível a olho nu. Ela parece um pequeno borrão difuso no céu. Mas o mais impressionante é que, se pudéssemos vê-la completamente, ela dominaria o céu noturno. Na verdade, o que vemos a olho nu é uma pequena parte do denso núcleo da galáxia. Se Andrômeda tivesse a mesma luminosidade ao longo de todo o seu disco, ela apareceria no céu com cerca de 6 vezes o tamanho da Lua cheia. Veja essas duas imagens. Aqui está a representação de Andrômeda em proporção ao tamanho da Lua. E aqui como ela apareceria no céu noturno a olho nu, se sua luminosidade fosse uniforme e tão brilhante quanto o núcleo galáctico. É impressionante, não? Mas apesar da inimaginável grandeza de Andrômeda, ela é apenas uma entre as mais de 54 galáxias que compõem nosso grupo local. Um grupo de galáxias vinculadas gravitacionalmente, que se estende por aproximadamente 10 milhões de anos-luz. O grupo local é composto por 3 galáxias dominantes: Andrômeda, a nossa galáxia, a Via Láctea, e a galáxia do Triângulo, além de inúmeras galáxias menores ou anãs, sendo que muitas delas orbitam as gigantes como satélites. E falando em galáxias satélites, existe uma galáxia fantasma que paira ao redor de Andrômeda. Em 2018, astrônomos descobriram algo inesperado: a galáxia mais difusa já observada, chamada de NGC 1052 DF2. Essa galáxia está orbitando Andrômeda. Mas o que faz ela ser tão especial e tão estranha? Ela praticamente não tem matéria escura, contrariando tudo o que sabemos sobre a formação de galáxias. Como ela se formou? Será que Andrômeda já interagiu com ela no passado, arrancando sua matéria escura? Ou será uma pista de uma nova física que ainda não compreendemos? Quantos planetas semelhantes à Terra podem existir em Andrômeda? Na Via Láctea, estimativas conservadoras sugerem cerca de 17 bilhões de planetas semelhantes à Terra, orbitando estrelas parecidas com o Sol. Estudos mais recentes, que incluem estrelas anãs vermelhas, que são menores e mais frias, mas muito abundantes no universo, elevam esse número para 40 bilhões. Mas se Andrômeda, com seu 1 trilhão de estrelas, seguir uma configuração semelhante à nossa galáxia, isso significa que a galáxia vizinha pode abrigar até 80 bilhões de planetas semelhantes à Terra.
É muito planeta com possibilidade de abrigar o Dr. Spock. Mas e se a vida em Andrômeda não estiver limitada apenas aos mundos parecidos com a Terra? E se a vida florescer em condições diferentes? A diversidade de ambientes em Andrômeda vai além de planetas rochosos com água líquida. Considere as luas. Há bilhões de sistemas estelares na galáxia, e muitos desses sistemas podem ter gigantes gasosos orbitados por luas rochosas. Aqui em nosso sistema solar, luas como Europa, coberta de gelo, e Titã, rica em hidrocarbonetos, sugerem que até ambientes extremos podem abrigar formas de vidas exóticas. A Andrômeda pode estar repleta dessas luas, mundos gelados ou vulcânicos, cada um com seu potencial biológico único. Além disso, planetas fora da zona habitável tradicional podem ter formas de vida baseadas em química não convencional, como organismos que respiram metano em vez de oxigênio, ou que sobrevivem em temperaturas extremas. Poderia a vida em Andrômeda desafiar nosso entendimento fundamental sobre a biologia? Poderíamos encontrar civilizações florescendo em oceanos subterrâneos, por exemplo, ou em planetas com atmosferas densas e opacas, inalcançáveis pela luz das estrelas? Se Andrômeda abriga bilhões de planetas habitáveis, quantos desses mundos teriam dado origem a civilizações tecnológicas? A pergunta, inevitavelmente, nos leva ao famoso paradoxo de Fermi. Se a vida é tão inteligente e abundante, cadê todo mundo? Andrômeda é tão vasta que civilizações poderiam surgir, prosperar e desaparecer antes mesmo de podermos detectá-las. Ou talvez elas estejam lá, enviando sinais que ainda não somos capazes de interpretar. Mas se ao invés de buscarmos civilizações semelhantes à nossa, precisarmos expandir nossa definição de inteligência? Andrômeda pode abrigar formas de vida que transcendem nossos conceitos de biologia ou tecnologia. Civilizações que interagem com o cosmos de maneiras incompreensíveis para nós. Andrômeda nos convida a imaginar não apenas o que existe, mas o que é possível. Quantos mundos desconhecidos giram ao redor de estrelas distantes, guardando mistérios que nunca ousamos sonhar? E mais, será que enquanto olhamos para ela, alguém lá, nesse exato momento, está olhando para nós? Se alguém estiver olhando para nós agora, nesse exato momento, estará vendo o surgimento dos primeiros hominídeos na Terra. Essa vastidão nos lembra que no cosmos a vida pode ser tão diversa quanto o número de estrelas, e que cada planeta, lua ou sistema estelar guarda o potencial de ser um palco único para a existência. Andrômeda não é apenas nossa galáxia vizinha, ela é um lembrete do que significa existir no cosmos, carregando evidências de fusões antigas, buracos negros ocultos e até galáxias fantasmas que desafiam nosso entendimento da matéria escura. E se Andrômeda guarda tantos segredos, o que mais o universo ainda esconde de nós? Cada pixel, cada ponto de luz é uma história de criação e transformação. A filha de Cefeu e Cassiopeia nos desafia a olhar para além do visível, a imaginar um universo repleto de mundos e possibilidades, muito além do que sonha nossa vã e brilhante filosofia. Running from my own life.